Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com os inputs dentro aqui da Unity. Nessa aula mais específica a gente vai trabalhar com o mouse, né? Tem vários tipos de inputs, nas outras aulas a gente vai ver como que a gente trabalha com teclado, como que a gente trabalha com joysticks e por aí vai. Nessa aula de hoje vai ser mais específico sobre o mouse. Como que a gente consegue, por exemplo, detectar cliques nos botões aqui do nosso mouse, tanto o botão direito quanto o botão esquerdo. Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, isso ajuda bastante o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, bora para nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então olha só, já estou aqui dentro do meu script que eu criei um script chamado entradas, né? Afinal de contas, inputs significa entrada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser apagar o void start, porque a gente não vai utilizar ele, né? A ideia aqui vai ser monitorar se o jogador clicou algum botão do nosso mouse, seja o botão direito ou o botão esquerdo. Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com inputs do tipo do mouse, né? A gente tem vários tipos de inputs. Para quem não sabe, input é a forma de interagir que o jogador tem de interagir com os jogos, né? Para controlar o personagem, como que vai ser a jogabilidade, né? A gente controla o personagem com o mouse, com o teclado, utilizando um joystick, pode ser também um carro, né? Um jogo de corrida, por exemplo, e por aí vai. Então isso são inputs. E a forma que a gente trabalha com inputs dentro da Unity é totalmente diferente da forma que a gente trabalha com inputs utilizando a linguagem C#, mas fora da Unity, por exemplo. Se você for criar uma aplicação desktop, né, utilizando C#, por exemplo, Windows Form, que é uma aplicação que não é um jogo, você vai trabalhar com inputs lá diferente da forma que a gente trabalha aqui dentro da Unity. Então a gente vai aprender inputs focado para Unity, beleza? Então eu vou utilizar aqui o void update. Agora eu vou criar duas variáveis, cada variável para um botão do nosso mouse, o botão esquerdo e botão direito. Então, private, essas variáveis serão do tipo booleano, né, ou seja, bool. Por quê? Porque quando eu clico ou deixo de clicar no botão do meu mouse, ele vai retornar ali pra gente um valor booleano, vai retornar verdadeiro ou falso. Então por isso que as variáveis serão do tipo bool. Vou criar a variável button left, que vai ser associada ao meu botão esquerdo do mouse, e também vou criar uma variável button right, que vai ser associada ao botão direito do meu mouse. Beleza. Agora a gente precisa associar essas variáveis aos botões aqui do meu mouse, né? Como que a gente faz isso? Bom, primeiramente eu vou associar o botão esquerdo, button left, vai receber um input, a gente utiliza aqui a palavrinha input, e agora a gente precisa informar qual que é o tipo do input. É um teclado? É um mouse? É um joystick? Bom, no nosso caso aqui, como a gente vai trabalhar com mouse, então vou passar o get mouse button. Quando eu começo a digitar get mouse, vocês podem perceber que aparecem três tipos aqui pra gente. Aparece o get mouse button down e get mouse button up. A gente vai ver a diferença dos três na aula de hoje, tá? Então eu vou seguir a ordem, vou começar aqui pelo get mouse button, que significa aí literalmente pegue o botão do mouse, né? E aí qual botão, agora eu tenho que indicar qual botão que eu quero pegar, se é o direito ou o esquerdo. Então como que a gente faz isso? Abro, fecho parênteses, dentro do parênteses eu informo o número 0 ou o número 1. 0 para o botão esquerdo, 1 para o botão direito. Como aqui é a nossa variável do button left, que é o botão esquerdo, eu vou então passar o valor 0, que é o valor para nosso botão esquerdo. Vou dar um ponto e vírgula. Vou até comentar aqui, olha só, botão esquerdo, para não confundir vocês, botão esquerdo. Agora a gente vai fazer a mesma lógica, porém para o nosso botão direito do mouse. Então, button right vai receber um input, e aí a gente vai precisar passar o tipo do input, como é um mouse, então get mouse button, beleza. Só que agora é o botão direito, então o valor que a gente vai passar aqui dentro não é mais 0, e sim 1 para botão direito. Então eu vou comentar aqui agora, opa, vou dar um ponto e vírgula antes, e agora eu vou comentar botão esquerdo, opa, direito no caso, né? Direito. Beleza. Então, como que funciona o get mouse button? Bom, o get mouse button ele vai retornar verdadeiro enquanto o botão do meu mouse, no caso aqui é o botão direito, né? Então a minha variável, botão esquerdo, então a minha variável button left vai receber verdadeiro enquanto o botão se mantiver pressionado. Enquanto o botão não está sendo pressionado, ele vai receber falso. Então é assim que funciona o get mouse button.
ele vai pegar o botão do mouse e aí ele vai vigiar se o botão do mouse está sendo pressionado ou não. Se o botão estiver sendo pressionado, ou seja, eu estou segurando o botão, significa que a minha variável vai receber o valor verdadeiro. Caso contrário, a minha variável vai receber o valor falso. Se você ficar com dúvida aqui, não se preocupe, a gente vai executar o código aqui e vai ficar mais claro durante a execução do nosso código, ok? Então agora eu vou criar uma lógica simples aqui para a gente saber qual botão que o jogador vai estar pressionando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o if, né, um condicional, e vou fazer o seguinte: se button left for igual a true, ou seja, o meu jogador ele apertou o botão esquerdo do mouse e manteve ele pressionado, né? Ele segurou o botão do mouse, né? O botão esquerdo. Se isso acontecer, o que vai fazer? Eu faço uma lógica. Aqui no caso, eu vou fazer printar uma simples mensagem lá no console da Unity. Então, eu vou colocar aqui, ó, botão esquerdo, né? Porque é o botão esquerdo, button left, botão esquerdo pressionado. Simples assim. Vou fazer a mesma lógica, porém agora para o button right, para o botão direito do meu mouse. Então eu só vou dar um Ctrl C aqui e vou colar aqui embaixo o nosso código. Só que agora eu tenho que trocar, né, o button left para button right. E aqui também, né, na minha mensagem eu vou trocar para botão direito, quer dizer. Beleza, então a lógica bem simples, bem tranquilo aqui, né? Então agora a gente vai ver como que esse código vai funcionar lá na interface da Unity. Vou salvar o meu código e bora lá para a Unity. Bom, pessoal, então olha só, eu estou aqui na interface da Unity, eu criei aqui um GameObject chamado inputs, e aí eu desativei, né, o try-catch, que foi da aula passada, desativei para o código que está associado ao try-catch não ser executado, então estou apenas com o inputs aqui, vou adicionar o meu código entradas, né, o meu script entradas, ao meu GameObject inputs. Então agora, bora lá executar o nosso código e ver como que vai funcionar o nosso código aqui, beleza? Então, deixa eu trocar aqui para console. Então, olha só, o meu jogo já está sendo executado aqui, né? Só que não está printando nada porque eu não cliquei ainda com o botão do meu mouse. Se eu clicar fora aqui, por exemplo, eu estou clicando aqui fora, ó. Cliquei aqui no console e ainda estou com o botão pressionado. Ele não vai printar nada, porque só funciona quando eu clico aqui na cena do meu jogo, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o botão esquerdo do meu mouse e vou manter ele pressionado. Olha só, vocês podem observar aqui no console da Unity que está printando para a gente a mensagem, está sendo printada sem parar, botão esquerdo pressionado. Porque eu estou com o botão esquerdo realmente pressionado. Eu apertei o botão e segurei. Agora eu vou soltar o botão. Soltei o botão, olha só o que aconteceu. A mensagem parou de printar. Então isso significa que eu soltei o botão e agora a minha variável button left está recebendo o valor falso. Então observem que a variável utilizando aí o getMouseButton, ela só vai receber verdadeiro enquanto o botão estiver sendo pressionado. Quando eu soltar esse botão, a minha variável vai receber o valor falso. Agora eu vou limpar aqui, vou fazer a mesma coisa, porém com o botão direito, vou apertar e vou pressionar ele, olha só, enquanto o botão se mantém pressionado, né, ele fica printando aqui no console botão direito pressionado. Agora quando eu soltar o meu botão, olha só o que acontece, parou de printar a nossa mensagem, porque agora a nossa variável button right está recebendo o valor falso. Olha só o que eu vou fazer, eu vou limpar aqui o console de novo, eu vou apertar e soltar, tá bem rápido, ó. Apertei e soltei, o que aconteceu? Ele printou 4 mensagens aqui pra gente, porque o tempo que o botão se manteve pressionado foi muito pouco, eu simplesmente dei um clique no botão esquerdo do meu mouse, tá? Então é assim que funciona o getMouseButton. Agora a gente vai voltar para o nosso código para ver como que funciona o getMouseButton down. Bom, pessoal, então de volta aqui no meu código, a gente vai trocar o getMouseButton para getMouseButton down, beleza? Tanto aqui para a minha variável button left, quanto para a minha variável button right. Então, o que vai acontecer agora? Para que serve o getMouseButton down? A minha variável aqui no caso, button left e button right, só vai receber verdadeiro quando eu clicar
a ação de clicar no botão. Quando o ato de clicar no botão acontecer, a minha variável vai receber verdadeiro e aí ela volta a receber falso, mesmo que eu mantenha ela pressionado, porque agora ele literalmente aqui, né, se a gente traduzir get mouse button down, significaria mais ou menos pegue o botão descendo do mouse, né? Seria mais ou menos isso. Então o ato de clicar no botão vai fazer com que a minha variável aqui button left e button right receba valor verdadeiro. E depois que esse ato passar, né, depois que esse ato ocorrer, a minha variável volta a receber o valor falso. Então a gente vai ver o funcionamento agora disso lá na interface da Unity. Bom, pessoal, então olha só, já estou aqui na interface da Unity. Então, primeiramente, eu vou clicar no botão do meu mouse, o botão esquerdo. Vejam só, botão esquerdo pressionado. Printou a nossa mensagem. Vou fazer a mesma coisa agora com o botão direito pressionado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o botão e vou segurar o botão esquerdo do meu mouse. Olha só, eu ainda estou segurando, eu não soltei o botão do mouse, mas percebam que a mensagem foi printada apenas uma única vez. Ou seja, ele só pega o ato de clicar no botão. Assim que eu clico no botão, a minha variável recebe verdadeiro e logo depois ela volta a receber falso, porque ele pega apenas o ato de clicar no meu botão. Isso vale tanto para o botão esquerdo quanto para o botão direito. Eu vou fazer a mesma coisa com o botão direito. Vou pressionar e vou manter o botão pressionado. Olha só, ele vai printar para a gente apenas uma única vez, porque agora eu estou utilizando o get mouse button down, ou seja, ele vai pegar ali apenas o ato de clicar no botão. Então, apenas a minha variável, no caso aqui, button right, vai receber verdadeiro apenas no ato de clicar no botão direito do mouse. E aí o resto do tempo vai ficar recebendo o valor falso. Então agora a gente vai ver como que funciona o método, né, get mouse button up. Bom, pessoal, então de volta aqui no nosso script, agora eu vou trocar aqui o get mouse button down para get mouse button up, tanto aqui na minha variável button left quanto na minha variável button right. Ok. Então agora a gente vai utilizar o get mouse button up. E qual que é a diferença desse get mouse button up para os outros? A diferença agora é que ele só vai retornar o valor verdadeiro no ato de soltar o botão. Assim que eu soltar o botão, ele vai retornar verdadeiro, beleza? Então, eu vou até trocar nossa mensagem aqui. Botão esquerdo foi solto. Vou colocar foi solto aqui e aqui também nessa outra mensagem também vou colocar botão direito foi solto. Agora a gente vai entender melhor lá na interface da Unity. Bom, pessoal, então olha só, já voltei aqui na interface da Unity. Vou pressionar, vocês podem ver que aqui no console não está sendo printado nada, ainda não pressionei o botão, não cliquei em nenhum dos dois botões do meu mouse. Agora eu vou pressionar o botão esquerdo. Ainda não aconteceu nada, eu estou com o botão esquerdo pressionado, agora eu vou soltar o botão. Quando eu soltei o botão, olha só, o botão esquerdo foi solto, ou seja, o Get Mouse Button Up, ele literalmente pega o ato ali de soltar o botão, de levantar o botão, digamos assim. Vou fazer a mesma coisa agora com o botão direito. Pressionei o botão direito, ele ainda está pressionado, enquanto isso não está printando nada, ou seja, a minha variável lá está recebendo valor falso. Agora eu vou soltar o botão direito, olha só, botão direito foi solto. Então o Get Mouse Button Up é exatamente o ato de soltar o botão, aí a minha variável recebe o valor verdadeiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, e é isso aí, valeu, até a próxima, fui!